Fala galera, beleza? Eu sou o Rafazito e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então vamos lá, hoje a gente vai ver as teorias insanas de The Owl House, sobre a segunda temporada, né? Sobre o que tá pra vir. Pois é, agora na metade do mês de agosto se encerrou a primeira parte da segunda temporada, agora o desenho vai ficar em um tempinho de espera, né? Porque eles têm que produzir, se organizar e tudo mais, e sabe-se lá quando que vai voltar. Eu particularmente tenho os meus chutes, eu diria que talvez pra começo do ano que vem. Ah, mas Rafael, como é que você chegou nisso? Cara, eu tô usando aqui Amphibia como exemplo. Por exemplo, Amphibia terminou, a segunda temporada terminou lá em maio, e 5 meses depois, o que foi muito rápido, agora em outubro tá chegando a terceira temporada. Claro que eles não produziram uma temporada inteira em menos de 5 meses, mas até que foi muito rápido. Então se a gente usar a Amphibia como exemplo, que é da mesma empresa, né, e estão andando desde o começo lado a lado, The Owl House e Amphibia, tipo, os desenhos estrearam juntos e são da Disney, eu chuto que no máximo em 5 meses a parte 2 sair pra gente, ou até menos, né, 3 meses, quem sabe, mas eu acho que no máximo até janeiro do ano que vem. Mas pode acontecer de em novembro aparecer aí, já que é a continuação da mesma temporada, não é uma temporada nova. Então é isso, gente, enquanto não chega essa parte 2 da segunda temporada, esse grande finale, né, pra ir pra terceira temporada, que é os episódios especiais, né, a gente vai criando teorias pra vocês, vai conversando, já tem análise de todos os episódios aí, segredos, a gente vai vendo que dá pra entreter vocês até chegar essa parte 2. Então vamos lá, a gente selecionou bastante teorias bem interessantes aqui, tá bem legal, tá bem divertido e vocês vão gostar, então já clica no likezito que ele ajuda o vídeo pra caramba, beleza? Dito isso, então vamos começar a ver as teorias, vamos lá. Começando então, teoria número 1, o pai do King é um titã? Olha, eu sei, essa teoria tá aposentada já, muitas pessoas estão descartando, mas vamos lá, vamos analisar, vamos ver do que se trata realmente essa teoria. Na verdade, tudo começou quando saiu o episódio 3 da segunda temporada, o episódio Echoes of the Past. Depois desse episódio aí, todo mundo ficou criando teorias sobre o King, né? Inclusive, tem gente que acha que o pai dele realmente é o rei dos demônios. Então, acreditando nisso, o King seria o nosso príncipe, né? E futuramente o rei. Nas ruínas lá em que o King nasceu, a gente pode observar que tem umas pinturas de uma criatura muito parecida com ele, só que maior, que é o suposto pai do King. E analisando um pouco mais, essa criatura também lembra o esqueleto do Titã onde fica as Ilhas Ferventes. A gente pode notar que os chifres no crânio ali é idêntico ao do Titã. Então o pessoal acabou conectando as duas coisas e pensando o seguinte: e se o Titã é na verdade o pai do King, por algum motivo o ovo ele demorou todos aqueles anos pra chocar? Afinal a gente tá falando de uma criatura desconhecida, né? A gente não sabe quanto tempo que leva pra chocar um ovo dessa espécie. Mas daí aconteceu o seguinte, olha só, lá no episódio Idas Requiens, que é o episódio 7 da segunda temporada, aparece um personagem novo, uma criatura que é muito parecido com a espécie do King. Então, conhecendo essa criatura aí, vendo ela presencialmente, né, fisicamente, a gente acabou jogando essa teoria fora, porque acabou perdendo sentido. Na real, não dá pra saber se essa criatura também não é um titã. Talvez eles variem um pouco de tamanho, até porque o King é um adolescente, só que se comparar com essa criatura, com esse personagem novo que apareceu, ele ainda é muito pequenininho, ele ainda é como se fosse um bebê, mas na verdade ele já é bem crescido. Então vamos acreditar que o crescimento e o envelhecimento dessas criaturas, dessa espécie, acaba acontecendo de uma forma desconhecida, que a gente não tem noção ainda. Também é interessante de notar que em uma das pinturas lá nas ruínas, o pai do King aparece enfrentando outra criatura. E no início algumas pessoas teorizaram que talvez fosse o próprio Belus, e dá até pra acreditar nisso, né? A gente até pode comparar quando o Imperador ele muda de forma, como a gente viu lá no episódio Hunting Palisman. A sombra dele é muito parecido com o dessa criatura aí. Mas também tem algumas pessoas que acreditam que essa criatura no mural talvez seja a que a gente viu no flashback lá da Besta Coruja no episódio 8. A gente pode notar que ao fundo ali tem um esqueleto que parece ser outro titã, outra ilha. E a gente sabe que um titã é de um tamanho surreal, né? E se a gente viu lá nas pinturas que o pai do King enfrentou essa criatura e supostamente matou ela, então o cara não é pequeno, né? Então meio que acaba confirmando que talvez o pai do King seja um titã. O que vocês acham dessa teoria? É bem confusa, mas juntando os pontos até que faz sentido. Vamos esperar, vamos ver no que vai dar. Vamos lá então, teoria número 2. Será que todos os líderes dos convents estão amaldiçoados? Olha, a gente já viu que a Besta Coruja foi transformada em uma maldição por um personagem desconhecido que nos créditos da série foi chamado de a Colecionadora. E a gente já viu também tanto o Belus como também os líderes dos convents de Abominação e das criaturas mágicas, que é o Darius e o Eberwolf, mudando de forma, ou seja, talvez eles estejam amaldiçoados. Bom, então a partir disso, a Ingrid lá do canal Indignada, ela pensou na seguinte teoria: e se na verdade eles receberam uma maldição relacionada a um demônio? Assim como o caso da Ida. A gente já viu que essa maldição ela drena a magia dela, e a gente também sabe que o Belus ele quer juntar o máximo de bruxas possíveis, né, em convents, para poder drenar o poder e a magia
magia deles. Então, e se na verdade essas maldições foram dadas aos líderes dos convents para eles conseguirem mudar de forma e se tornar mais fortes, sabe? Perder a magia pode sim ser um efeito colateral dessas maldições, né? Como a gente viu que aconteceu com a Ida há um bom tempo, mas nos casos dos líderes, talvez a magia drenada de outros bruxos vá direto para eles, e por isso eles acabam não sofrendo os efeitos colaterais. Bom, agora já no caso do Belus, muitas pessoas acham que ele não tem habilidade mágica, né? Ele até usa um cajado com magia artificial, igual ao do Hunter, que a gente viu anteriormente. Então, pode ter acontecido dele ter colocado essa maldição em si mesmo, né? Pra ele conseguir os poderes que ele não tinha. E sei lá, ele acabou achando que como ele já não tinha magia, talvez ele não fosse sofrer os efeitos colaterais. Bom, só que o cara tava bem enganado, né? Ao invés disso, o cara não tem controle nenhum sobre essa maldição. Ele acaba sempre mudando de forma contra a sua própria vontade, e agora ele tem que se alimentar com o líquido, né? Que tem dentro dos talismãs que ele encontrou lá, pra conseguir manter a maldição estável, né? Da mesma forma que a Ida precisa lá do Elixir. O cara é maluco, né? Nem pra ler a bula pra ver os efeitos colaterais do negócio. Teoria número 3, agora a gente vai falar um pouco sobre o Talismã da Luz. Ultimamente, vários fãs têm especulado qual que vai ser o Talismã da Luz. Eles têm enrolado bastante sobre esse assunto, né? Mas vamos conversar sobre duas teorias aqui que está sendo bem aceita pelos fãs. A primeira possibilidade, então, é que talvez seja um morcego, isso porque, além de ser a própria capinha do celular dela, lá no episódio de Eclipse Lake, ela conversa com a Emmett e nele aparece um gato e um morcego. O gato seria a representação do Talismã da Emmett, né? Que é o Ghost, é o gatinho lá. Inclusive, eu não sei se você sabia, mas Ghost é o nome do gato da vida real da Dana Therese, a criadora do desenho, né? Mas enfim. E como eu disse ali, em seguida a Luz está sendo meio que representada por um morcego. E faz bastante sentido imaginar que esse seria o talismã dela, até que combinaria. E a segunda possibilidade de teoria, né, que ficou bem conhecida graças a um canal aqui no YouTube chamado The Round Table, diz que talvez o talismã dela vai ser uma cobra. E isso aqui faz bastante sentido, eu acredito pra caramba. Quando você vira a logo do desenho animado de ponta cabeça, vocês podem perceber que o L e o S parecem a forma de uma cobra sobre um cajado. E realmente faria bastante sentido que o talismã da protagonista aparecesse na logo da série, já que logo ao lado a gente vê o talismã da Ida, né, um cajado e a coruja. Outra coisa que dá pra se pensar é que talvez, e se na verdade a Luz já tem um talismã e ela nem sequer sabe? Eu sei, sou meio improvável, mas sei algumas possíveis evidências sobre isso. Lá no episódio Hunting Talismã, um dos talismã escolhe o Hunter como um dono. Ele segue ele até o castelo do Imperador lá e escolhe ele. E do mesmo jeito aconteceu com a Luz no episódio 5, né, que o rato ecoante seguiu ela até a casa da Emmett. E não é só isso, ele tem ficado na casa da coruja mesmo com o Root sendo um potencial predador. E convenhamos, né, ele é um rato, ele consegue escapar de qualquer situação. Se ele quisesse, ele já poderia ter fugido daquela loucura ali faz tempo, mas não, ele continua lá. Tá, eu sei, existem vários ratos ecoantes, né, então não faria tanto sentido ter tantos talismãs iguais. Só que a questão aqui é que esse rato ecoante que seguiu a Luz não é igual aos outros. Se você der uma olhada bem de perto assim, você vai perceber que ele tem umas marcas nas costas, diferente dos outros ratos ecoantes. Inclusive, ele tem uma rachadura na sua cabeça, e a gente já viu que alguns dos talismãs, né, cuidado pela Rainha Morcego, também tem rachaduras. Provavelmente por terem sido abandonados, né, ou maltratados pelos seus donos anteriores. Então eu acredito que poderia ser o caso dele também. Outra coisa curiosa é que quando o rato reproduz um trecho do diário lá do Philip Whitbane, os seus olhos e as marcas nas costas ficam na cor verde fluorescente, muito parecido com a cor da substância que existe dentro dos talismãs. Mas ok, né, se ele é um talismã, o porquê que ele não apareceu como um cajado pra Luz, como todos os talismãs? Bom, talvez ele tenha sentido alguma conexão com ela, né, mas como ela ainda não decidiu o que ela quer pra sua vida, né, futuramente, acabou não sendo uma conexão tão forte o suficiente pra ele se tornar na forma de cajado. E ele também não costuma obedecer a Luz quando ela pede, né? Afinal, a Rainha Morcego já disse que os talismãs se conectam através das emoções. E sabe quem que faz a Luz ter emoções fortes? A Emmett. Justamente a pessoa que mais ajudou a fazer o rato ecoante reproduzir as memórias do diário. Claro, né? Agora vocês devem estar pensando, mas ela trabalha na biblioteca, ela já deve ter aprendido como que lida com esses ratinhos. Mesmo assim, continuamos acreditando que é muita coincidência e que talvez ela seja a única pessoa que consegue ajudar com isso. É uma teoria bem legal, né? Pelo menos agora a gente já tem supostos talismãs da Luz. Comentem embaixo o que vocês acham. Ratinho, morcego, cobra, que mais que tem aí? Então vamos lá, teoria número 4. Belus é um irmão do Philip Whitbane. Bom, essa teoria aqui já foi falada há algum tempo lá no canal Cometa Toon, e agora, depois do episódio Yesterday Lies, tem muita gente acreditando que talvez seja verdade. No episódio em questão é dito que 2 irmãos foram atraídos para o reino demoníaco por uma bruxa. E claro que todo mundo acha que um deles é o Philip Whitbane. O que deixa isso ainda mais provável é o fato de que lá no episódio aparece uma estátua. Provavelmente esses aí são os fundadores da cidade de Gravesfield. E um deles realmente é muito parecido com o Philip. Então, seguindo a simples lógica, né, de que o Belus não tem magia, que ele usa magia artificial e talvez esteja amaldiçoado, será que ele era o outro humano, né, que foi levado pro reino demoníaco? Dá até pra perceber que a orelha dele é menor do que dos outros personagens, então talvez ele tenha cortado pra deixar mais parecido com a de um bruxo. Ainda supondo que os dois são fundadores da cidade, né, se a gente analisar o símbolo dela, dá pra ver que ele é muito parecido com o símbolo do convento do Imperador, o que significa que talvez
tenha sido inspirado um no outro. Além disso, desde lá do episódio Eclipse Lake surgiu uma teoria que diz que o Hunter é um clone, já que no livro lá aparece uma receita de como criar o chamado Green Walker. Aí dá pra analisar, né, que tem uma imagem bastante parecida com a do Hunter. No livro tem alguns ingredientes, incluindo o osso de Ortete, e Ortete na vida real é uma planta que origina clones, então talvez o Belus tenha criado um clone do Philip, que no caso é o tão conhecido Hunter. Olha, também tem uma galera que acredita que seja o contrário, né, que talvez o Belus é o Philip e o Hunter é o clone do outro irmão. Se a gente observar as estátuas, realmente o nariz e o cabelo do Hunter parecem com o do irmão do Philip. Essa é uma das teorias que os fãs mais têm acreditado ultimamente, mas e se na verdade o Hunter não for um Green Walker? Vamos pra teoria número 5. Hunter não é um Green Walker. Olha, realmente tudo indica que talvez ele seja um, mas convenhamos que é meio estranho a série nos, dar a resposta e entregar na nossa mão, assim. Eu achei esse mistério, esse enigma muito fácil. Tem alguma coisa de errado aí. Olha só, o Jacob Hinwide levantou uma teoria que vai contra isso, contra esses princípios da teoria anterior. Na verdade, o ponto aqui é outro. E se na verdade o Hunter é um dos ingredientes para criar um Green Walker? Afinal, né, se o Belus já criou um clone do irmão, não faz sentido que o livro ainda esteja aberto ali bem na página da receita, né? Ou será que só propositalmente ali pros fãs ver que o livro tá aberto há 20 anos ali? A pergunta é por que ele criaria outro Green Walker, né? Não faz sentido. Além de que na página que a gente vê a figura parecida com o Hunter, a gente também vê a ilustração de outros ingredientes. As pedras Galdr, o pulmão de Storm Zipper e a madeira de Palistron. Então, por que não colocaram também uma ilustração de Mortet, né? Bom, talvez eles tenham colocado, talvez a figura que parece com o Hunter no livro não seja um Green Walker, mas sim um Mortet. Outra possível prova disso é lá no episódio 5 dessa segunda temporada, onde o Gus e os alunos lá da escola Glandus vão nas ruínas do espelho pegar pedras Galdr, que são um dos ingredientes que aparece lá no livro. Então talvez o Belus ele ainda não tenha ido até as ruínas, pois se ele tivesse ido ele teria pegado todas aquelas pedras, né? E aliás, de acordo com o livro, essas pedras aí devem servir como coração para dar poder ao Green Walker. Então se o Hunter é um Green Walker, por que ele não tem poderes? É de se pensar, né? E bom, vamos para a nossa sexta e última teoria. Essa aqui é mais para descontrair, que a gente ficou muito sério nesse vídeo, então agora a gente vai falar se a Ida foi ou não casada com o Sten lá de Gravity Falls. Essa teoria aqui meio que faz um crossover, né? The Owl House e Gravity Falls. No DVD do episódio 18 da primeira temporada de Gravity Falls, o Sten ele conta que ele se casou com uma mulher chamada Marilyn, e isso foi em Vegas, não em Gravity Falls. O Sten também diz que ela tinha uma camiseta rosa escrito o seguinte: Over 30 and very flirty, que pode ser traduzido como mais de 30 e muito flirtiva. Marilyn had hair like an airline stewardess and a neon pink shirt that said Over 30 and very flirty. E olha só que engraçado, no episódio 2 da primeira temporada de The Owl House, a gente vê que a Ida tem uma caneca, né, com uma frase muito parecida, que é 30 and flirty. Lá na descrição do Sten, né, sobre sua ex-esposa, ele diz que ela tinha uma pele bem pálida e um estranho dente pontiagudo. E essa descrição bate com quem? Com a Ida. A gente já sabe, né, que ela ficava visitando o reino humano a todo momento, com frequência, isso quando ela tinha um portal, lá no começo de tudo. Então será que ela, na verdade, é a Marilyn, né, que foi casada com o Sten? Uma evidência que praticamente confirma isso é justamente nesse último episódio de The Owl House, né, que foi lançado, da parte 1 da segunda temporada. Na cafeteria a gente vê uma foto da Ida e a atendente a chama de Marilyn, né, o que deixou muita gente acreditando que realmente é a ex-esposa do Sten. Tudo bate, gente, não tem como falar que não é. Marilyn, a descrição do Sten bate, a personalidade. Agora vocês devem estar perguntando, mas como é que seguiu esse casamento? Bom, o Sten fala lá que eles foram casados só por algumas horas, isso porque ela só queria roubar ele. Bem parecido com a personalidade da Ida, né? Roubou e meteu o pé. Mas é bem interessante saber que esses personagens foram casados por algumas horas, né? Eu diria que eles foram feitos um pro outro. Mas, gente, essas foram as teorias insanas de The Owl House, que vai vir ainda, que pode vir, na verdade, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá bastante trabalho de escrever, de roteirizar, de editar, de gravar, então deixa um likezito aí que ele me ajuda pra caramba. E é isso, tamo aguardando aí ansiosamente, né, a parte 2 da segunda temporada, o grande finale de The Owl House, pelo menos a segunda temporada, tem a terceira ainda. Comentem aí embaixo o que vocês acharam da teoria, o que vocês estão esperando pra continuação, e fiquem ligados no canal que tem bastante vídeo de The Owl House chegando ainda, como as reviews dos próximos episódios, vídeos de curiosidades, referências, easter eggs, erros, segredos, teorias e tudo mais. Ó, aqui e aqui tá aparecendo 2 vídeos de The Owl House pra vocês, vão assistir esses 2 vídeos porque eles estão bem interessantes, e eu vi que bastante de vocês não assistiram, então vou lá dá uma olhada, beleza? E é basicamente isso, gente. Eu vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!